Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Tiago, capítulo 1, do verso 5 a 8. Tiago 1, do 5 ao 8. Todo mundo achou? Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Você pode se assentar? Rapidamente, antes da gente entrar na mensagem, quero só dar alguns detalhes para você. O livro de Tiago, provavelmente ele seja o primeiro escrito do Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam que ele seja. Esse Tiago é um irmão biológico de Jesus, filho da mesma mãe. E ele era líder da igreja em Jerusalém. O Tiago, como vocês podem perceber ali no primeiro versículo, ele escreveu essa carta aos crentes dispersos, ou dependendo da sua tradução, diáspora. O que isto significa? Diáspora, irmãos, foi algo que aconteceu com os judeus, que os assírios e os babilônicos, levaram os judeus para, espalharam eles entre várias nações. Então, é possível, muito provável, que Tiago tenha escrito para cristãos que estavam espalhados, por essas nações, que possivelmente tinham fugido de Jerusalém quando a perseguição começou aos cristãos, logo depois da morte de Estevão. Minha Bíblia de estudo, ela diz que o fato de Tiago escrever faz muito sentido, então, porque Tiago é o antigo pastor desse pessoal. Esse pessoal convivia com ele em Jerusalém, eles tiveram que fugir por conta da perseguição, e o pastor deles manda, então, uma carta, Ele não tinha WhatsApp para mandar mensagem pedindo está tudo bem, ele escreveu uma carta, para que as suas ovelhas, fossem consoladas e perseverassem no Senhor, mesmo diante das dificuldades que eles estavam enfrentando. Então, para nós, irmãos, é muito fácil ser cristão, só depende de nós. Para eles, além deles lutarem para desenvolver sua fé, eles muitas vezes tinham que fugir, eles muitas vezes tinham que se esconder, porque o fato de ser cristão colocava a vida da pessoa em perigo. Sobre o texto que nós lemos, irmãos, ele não é uma mudança de assunto dos versículos anteriores, do 2 até o 4. E quando nós lemos essa carta, aparentemente é muito estranho, é difícil de entender essa continuidade. Tiago está falando sobre ter alegria diante das provações, e de repente parece que ele muda. E ele diz: se vocês não têm sabedoria, peçam a Deus. E eu tive umas dificuldades de entender essa conexão, mas eu quero trazer para você uma leitura parafraseada. O que é um parafraseamento? É quando nós colocamos as nossas palavras para explicar a Escritura, e lendo então de uma forma parafraseada os versos 2 ao 4, e emendando com o texto que nós lemos,
eu escrevi o seguinte: olhem para as diversas provações, acima das emoções e dificuldades. Se alegrem com o resultado que elas trarão para a sua vida. Mas se falta sabedoria para fazer isso, então peça ao Senhor. Então, se nós pudéssemos entender esse começo de carta, poderíamos pensar dessa maneira. Tiago não está pedindo para que aqueles irmãos se divirtam pelo fato de estarem sofrendo. Mas Tiago está pedindo para os irmãos estarem olhando acima das circunstâncias, acima das dores e dos sofrimentos, e entender que aquilo trará muitos benefícios para a vida deles. O texto diz que vai trazer perseverança, vai trazer amadurecimento, vai trazer integridade. Outro dia eu levei uma mensagem assim lá no Itália, e o foco lá era falar sobre essa fé que nos leva a olhar acima das circunstâncias, a gente estar atento aos perigos que rondam a nossa vida quando nós enfrentamos provações. Porque muitas vezes nós somos levados a pensar que o Senhor não está cuidando de nós. Quando nós estamos enfrentando provações, a resposta demora, a solução não chega, os dias se passam. É perigoso, irmãos, no nosso coração surgir algo do tipo: o Senhor não está fazendo a sua parte. Eu tenho fé, eu tenho orado, mas Deus não está fazendo a parte dele. E o outro perigo muito grande que nós corremos, quando nós passamos por provação, é passar por elas e continuar a mesma pessoa. É passar pela oportunidade, irmãos, de ser transformado e fazer com que aquilo em nada mude a nossa vida. Tiago, então, ele está deixando claro que as provações, elas são um instrumento para produzir coisas boas nas nossas vidas. Elas trazem perseverança, que por sua vez trará também amadurecimento e integridade. E é muito bacana a gente falar sobre maturidade, sobre crescimento espiritual, quando está tudo bem com a nossa vida. Não é verdade? Mas quando nós estamos passando pelo olho do furacão, pensar em crescimento, irmãos, é muito difícil. Porque o nosso coração, a nossa mente, as nossas orações, tudo o que nós queremos é o quê? O alívio, que aquilo passe logo, que aquilo termine logo. E o Tiago, então, ele parece compreender isso. Ele escreve para essas pessoas que aparentemente estavam sofrendo, mas sem romantizar o sofrimento. Sabe aquela história? Tipo, é bonito falar que você está sofrendo, e depois você vira o herói que venceu as dificuldades. O Tiago, ele não faz isso. O Tiago, ele não romantiza o sofrimento, ele não promove o vitimismo, mas também ele não se limita a apresentar um modelo ideal de conduta. Ele aponta um caminho que nós podemos chegar lá. E esse caminho que ele apresenta é buscar a sabedoria. Se alguém de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele irá conceder. Então hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre a sabedoria, como a grande arma de enfrentamento das muitas situações da nossa vida. Nós não vamos ver na Escritura um versículo que diz: sejam sábios porque eu sou sábio, como nós vemos com uma santidade, sejam santos porque eu sou santo. Mas as Escrituras, elas são repletas de ensinamentos e orientações que não somente têm o poder de nos tornar sábios, mas também nos incentivam a buscar sabedoria para a nossa vida. Amém? Então eu quero começar falando para você que a sabedoria, segundo Tiago, é o segredo
para nós enfrentarmos as provações da maneira correta. Tiago deixa claro que a sabedoria é necessária para que a gente enfrente as provações, as dificuldades e sofrimentos da maneira correta. Como eu disse antes, Tiago não está pedindo, se divirtam, porque vocês estão sofrendo. Tiago, ele escreve para aqueles irmãos para que eles não se desesperem com as provações, para que eles não fiquem aflitos com as provações, para que eles não desanimem diante das provações. E eu acredito que todos vocês já passaram por provações e sabem que não é difícil, ou melhor, que não é fácil da gente controlar as emoções, os pensamentos, a pressa nesses momentos aí. Então, por isso que esse assunto é importante, porque nós precisamos dessa sabedoria para tratar disso tudo da maneira certa. Quero deixar claro para você, irmãos, se nós estamos tendo dificuldade no casamento, com os filhos, com as finanças, com as pressões, eu quero dizer para você que não importa o tamanho do problema. Nós temos aqui hoje uma promessa muito importante para a nossa vida. Incomparáveis são as tuas promessas. E essa é uma promessa incomparável, porque ela diz para nós que o Senhor é a fonte da sabedoria que nós precisamos para enfrentar todos os desafios da nossa vida. Todo mundo fala que não tem uma bala de prata, é um ditado que tem por aí. E isto significa o quê? Uma solução para todos os problemas. Mas eu quero te dizer que há um lugar que tem sim a solução de todos os problemas da sua vida, da minha vida, de todos os problemas desse mundo. E essa fonte é a sabedoria de Deus. Então essa promessa que nos é feita é uma promessa incomparável, daquela que não tem outra semelhante nesse mundo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. O que é sabedoria? Se a sabedoria é algo tão importante assim, tão poderosa, se a sabedoria é algo que nós precisamos buscar, nós precisamos saber o que é sabedoria. E muitas vezes a sabedoria ela é confundida com conhecimento. Nós muitas vezes associamos a sabedoria com o fato de alguém conhecer muito um determinado assunto. A pessoa estuda, faz faculdade, pós-graduação, pós-doutorado, uma coleção de livros, cheio do conhecimento. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é muito bom e necessário, mas talvez isso não resulte em sabedoria. Porque a sabedoria, meus irmãos, envolve também a experiência. Nós não costumamos dizer que as pessoas de mais idade são pessoas experientes? Por quê? Porque elas acumularam conhecimento e experiências e entenderam como lidar com aquelas situações. Então a sabedoria não é só conhecimento, mas a sabedoria também, meus irmãos, não é só experiência, porque a sabedoria requer o conhecimento correto das coisas. Porque eu posso ter vindo de uma família, de uma cultura, que sempre tratou de alguns assuntos da mesma maneira, mas é uma maneira incorreta. Então, se eu viver só em função da minha experiência, se eu viver só em função da minha tradição, também não quer dizer que eu seja necessariamente sábio.
Há um autor chamado Oliver Barclay que diz que a sabedoria é a habilidade de discernir a verdadeira natureza das coisas e de agir segundo essa compreensão. A sabedoria é a habilidade de discernir a verdade das coisas e agir segundo esse discernimento ou essa compreensão. E eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Todos nós conhecemos a história de Salomão. Salomão foi escolhido para ser o rei de Israel depois de Davi. E aquele início de 1 Reis é maravilhoso, quando ele faz aquela oração dizendo: Senhor, eu quero sabedoria. Não é maravilhoso isso? E logo abaixo acontece o primeiro fato, aonde Salomão age com sabedoria. E que fato é esse? A história conta que duas mulheres que moravam na mesma casa tiveram filhos. E numa das noites, um desses filhos acabou falecendo. Uma das mães, não percebendo, de noite acabou deitando sobre o seu bebê e ele morreu. Desesperada, o que ela fez? Trocou os bebês. Pegou o bebê da outra, trouxe para perto dela, colocou aquele que havia falecido perto da outra. E de manhã, aquela mãezinha que não tinha feito nada de errado, se deparou com um bebê morto. Mas ao olhar para ele, disse: esse não é o meu bebê, você trocou os bebês. E a confusão foi tamanha que elas foram parar diante de Salomão. E aí você imagina, meus irmãos, você, Salomão, sentado aqui para resolver algo. Duas mães desesperadas, acusando uma a outra. E aí eu pergunto a você, irmãos, que cartilha, que livro, que curso, que faculdade há nesse mundo que ensina alguém a tomar uma decisão dessa? Mas a palavra de Deus diz que Salomão usou a sabedoria de Deus no versículo 28. E ele reagiu àquela situação de tal maneira que a justiça se manifestou. O que ele disse? Pega uma espada, corta a criança no meio, dá metade para cada uma e está resolvido o problema. Salomão queria o mal daquela criança? De maneira nenhuma. Mas a atitude de Salomão fez com que a mãe verdadeira se manifestasse dizendo: não, eu prefiro que fique com ela. Não foi sábia a decisão dele? E a pergunta é, irmãos, da onde veio esse discernimento? Da onde veio essa sabedoria? E o versículo 28 diz que todos ficaram admirados porque Salomão estava usando a sabedoria de Deus para julgar o seu povo. Então, meus queridos, a sabedoria, ela envolve discernimento. Nós temos que entender a realidade das coisas. A sabedoria envolve decisão. A sabedoria envolve uma ação correta. Por isso que a sabedoria não é só conhecimento. Por isso que a sabedoria não é só experiência, mas é o discernimento da verdade das coisas e uma ação baseada nessa compreensão. E então há um texto da Bíblia que começa a fazer muito sentido para nós a partir daqui. A Escritura nos diz em Provérbios 1, Provérbios 9, no Salmo 111, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isto significa? Que a sabedoria nasce, meus irmãos, do temor ao Senhor. Tem um autor chamado Ray Stedman que diz sobre o temor do Senhor: temor do Senhor não se trata de medo de ser prejudicado por Deus, mas da preocupação de não ofender a Ele. Ou seja, não é o medo de você ser punido, mas é o amor e a honra
que você está exercitando. Há um outro autor, Grant Osmond, que diz que a sabedoria, ela emerge da disposição de escutar o Senhor e conformar-se aos seus ensinamentos, ou seja, em se alinhar, ou seja, em tomar a forma do ensinamento de Deus. Então, meus queridos, Deus é a fonte de tudo o que nós precisamos para agir da maneira correta. E não há sabedoria fora do temor do Senhor. Por mais inteligente que possa ser, por mais poderosa que possa ser a ideia, a compreensão, se ela não está debaixo do temor do Senhor, não é sabedoria verdadeira. Deus é a fonte. E no Salmo 32, 8 e 9, o meu grande texto de 2025, o Senhor diz: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Mas há uma advertência poderosa aqui. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Há uma promessa poderosa de Deus para a nossa vida: ensinar, instruir, aconselhar e cuidar. E isso vale, meus irmãos, para todas as situações da nossa vida. Se você está passando num momento muito difícil, em qualquer área da sua vida, essa promessa, ela se encaixa para nós. Eu o instruirei, eu o ensinarei, eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Mas o que acontece muitas vezes é que nós deixamos de lado a fonte da sabedoria e passamos a agir por conta própria, baseados na nossa compreensão das coisas. Nós passamos a agir muitas vezes baseados naquilo que as pessoas têm falado, naquilo que está na moda ultimamente. Então, a advertência de Deus, mais uma vez, traz para nós algo importante. Não sejam como o burro ou como o cavalo, que precisam de rédeas para obedecer. Muitas vezes o Senhor coloca rédeas nas nossas vidas, porque Ele nos ama e Ele não quer que a gente se perca. Muitas vezes nós entramos numa nhaca na nossa vida, nós entramos num deserto, as coisas todas dão erradas. Mas eu quero te dizer, irmãos, que esse é o amor de Deus pela sua vida. E se você olhar assim, o que Tiago disse lá atrás, talvez faça sentido. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provações, porque a provação produz persistência. E a persistência trará a você amadurecimento, integridade. Então nós precisamos refletir, meus queridos, se nós queremos a sabedoria de Deus para a nossa vida. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: que toda vez que o homem deseja navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto, esperando para ele ir. E muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo: eu vou fazer tal coisa, mas você acha que Deus está confirmando isso? Eu acho que sim, porque está tudo dando certo, porque as portas estão se abrindo, porque tudo está sendo favorável. Mas todas as vezes que eu e você nos aventuramos longe da presença, do conselho, do ensino, do temor do Senhor, Satanás tem o veículo prontinho para você ir mais rápido ainda, para você ir mais longe ainda.
Eu quero que fique claro para você, irmão, não existe sabedoria fora da submissão de Deus. Não existe bom conselho fora da submissão de Deus. Não existe ideia boa fora da submissão de Deus. A segunda coisa que fica muito claro no que Tiago escreve é que a sabedoria, ela precisa ser buscada. Parece algo tão simples, mas é muito importante. Porque muitos irmãos aceitam essa verdade. Eu preciso da sabedoria de Deus para responder às coisas da minha vida. Mas essas pessoas agem de modo esquisito. Elas praticamente cruzam os braços e esperam Deus vir até elas. É o caminho inverso do que Tiago está dizendo. Eu quero dizer para você que a sabedoria não cai do céu, que a sabedoria não vem com o tempo, que a sabedoria precisa ser buscada. Tiago não disse: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, esperem até Deus dar um sinal. Tiago está dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, busque, e Ele vos dará. Provérbios capítulo 2 diz o seguinte: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata. A sabedoria tem que ser para nós um tesouro. Você já esteve diante de uma oportunidade de ficar rico? Vou abrir um negócio. Alguém já tentou? Vou me tornar, sei lá, qualquer coisa, um youtuber. Vou mexer com investimentos. O que a gente faz a partir dessa decisão? A gente gasta a nossa vida vendo vídeo, comprando livro, indo em palestra. Por quê? Porque aquilo é valioso para nós. Não é assim? A gente investe. O que Deus está nos dizendo por meio de Salomão, que nós devemos procurar a prata, a sabedoria como a prata. Devemos buscar como quem busca um tesouro escondido. E então, olha que bacana, e então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O que é sabedoria? Discernir as coisas como elas são de verdade e agir conforme essa compreensão. O que Salomão diz? É o Senhor que dá sabedoria, e da boca do Senhor procede conhecimento e discernimento. Tudo o que nós precisamos para enfrentar qualquer situação da nossa vida. Tiago diz que nós devemos pedir não pela solução do problema, mas pedir como passar por ele, como resolver. Muitas vezes nós vemos as pessoas pedindo o quê? A solução. Senhor, faz alguém vir aqui na minha casa e me dar uma oferta de 2 milhões, porque eu estou enforcado. Senhor, faz alguma coisa e muda a outra pessoa. Muda o meu chefe. Senhor Deus, faz o meu chefe dar um aumento para mim. Senhor, faz o meu filho querer ir para a igreja. Nós muitas vezes ficamos só jogando a responsabilidade para Deus.
O que Tiago está nos ensinando aqui, irmãos, é outra coisa. Senhor, traz a mim entendimento de como resolver essa situação. Senhor, me traz entendimento de como eu posso trabalhar diferente e o meu chefe me dá um aumento. É diferente. É trazer uma responsabilidade para si. Senhor, me traz entendimento e sabedoria para eu ministrar na vida do meu filho e ele amar o Senhor tanto quanto eu. O que Tiago está nos dizendo, irmãos, é que nós devemos buscar sabedoria, orientação de como nós podemos passar da melhor maneira por aquilo que estamos enfrentando e não jogar a responsabilidade para Deus. Salomão, na introdução do livro de Provérbios, capítulo 1, verso 1 ao 7, ele diz assim, que a finalidade dos provérbios é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios, ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo, imparcial. Ela está dizendo que os provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. E ele termina essa introdução dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas ele diz no final: mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os tolos vivem só em função do resultado, da solução. É como se nós disséssemos para Deus: Senhor, eu não estou nem aí para o tal do crescimento, eu não estou nem aí para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, eu só quero ficar bem. Eu só quero que o Senhor faça o que eu quero, o que eu estou precisando. Isso, irmãos, é não ser sábio. Isso é ser insensato. Isso é não se relacionar com Deus da maneira correta. Porque a maneira correta vai nos levar a lutar, a batalhar pela sabedoria. Então nós não podemos aceitar na nossa vida desânimo. Nós não podemos aceitar passividades, porque eles são os grandes inimigos da nossa vida no dia da tribulação. As pessoas param de orar quando os problemas começam. As pessoas param de desejar a Deus quando os problemas começam. As pessoas começam a jogar a responsabilidade para as outras pessoas. Orem por mim. E não orem comigo. As pessoas não buscam sabedoria muitas vezes. E o que o Senhor está nos dizendo hoje é que nós devemos buscar a sabedoria como um tesouro escondido. Isso demanda tempo, esforço, dedicação e intencionalidade. Mas existe uma condição que Tiago apresenta para nós nesse texto. Não basta você lá na sua casa, sentado, dobrar o seu joelho, sei lá, deitado e dizer: Senhor, me dá então sabedoria aí, que está escrito na Bíblia. Tiago nos diz que para nós recebermos essa sabedoria, nós precisamos pedir com fé e sem duvidar. Nós precisamos buscar desenvolver uma fé no meio da instabilidade. E Tiago nos fala que da parte de Deus não falta nada para que a sabedoria chegue a nós. Ele diz: peça a Deus, e Deus vai dar a você livremente, Deus vai dar a você de boa vontade. Outras traduções vão dizer: ele não lança em rosto, ele não lhes impropera. O que significa tudo isso? Que Deus não vai repreender você, porque você foi até ele pedir sabedoria. Que Deus não vai jogar no seu rosto todos os seus erros, todos os seus pecados. Que Deus não vai fazer como muitas vezes as pessoas fazem. Agora você veio pedir ajuda, né? Mas quando eu te falei,
Deus não faz isso. Deus dá livremente às pessoas, porque Deus deseja o bem das pessoas, mas nós temos que pedir com fé. Olha essa promessa de Jesus em Mateus 7, 7 e 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Todo mundo gosta desse versículo. Mas a maioria das pessoas traduz isso para quê? Deus deu um cheque em branco assinado para nós gastarmos com o que nós quisermos. Senhor, eu quero ser rico. Senhor, eu quero melhorar de vida. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Busquem sabedoria. Busquem as coisas mais importantes. Salomão buscou sabedoria e Deus se agradou do seu coração e concedeu a ele coisas que ele não havia pedido. Não estou dizendo que Deus vai fazer você mais rico que Salomão, mas estou dizendo para você que você pode confiar em Deus, que Ele conhece a sua vida, as suas necessidades, os limites até onde você pode chegar. Que Deus não vai deixar você 1 milímetro abaixo do máximo que você possa ter nesta vida. Não use a Escritura da maneira errada. Nós temos promessas, irmãos, e nós precisamos crer verdadeiramente nelas. Deus tem a sabedoria que eu preciso para enfrentar todas as situações. E eu quero dizer para você, irmãos, esse é um testemunho da minha vida. Deus sempre responde às minhas orações quando eu peço a Ele discernimento, sabedoria e compreensão das coisas. Quero te dizer que não é na hora que eu estou orando, geralmente. Não vem uma voz do céu dizendo, Marcelo, olha só, presta atenção. Não vem um anjo do Senhor dizendo, ó rapaz, eu estava vindo aqui, mas o príncipe da Pérsia ali me parou e nós tivemos que ficar lá discutindo, cheguei atrasado. Mas todas as vezes o Senhor dá um jeito de me fazer entender que Ele está falando comigo naquilo que eu pedi para Ele. Eu já contei para vocês de vir pessoas trabalhar comigo para trazer a resposta que eu queria, que eu precisava. E depois de um tempo, ir. Irmãos, Deus dá sabedoria livremente para quem busca de todo o coração. O grande problema que aponta Tiago é a mente dividida. O que isso significa? Que muitas pessoas pedem a Deus sem confiar em Deus. Muitas pessoas acreditam no poder da palavra, ao invés de confiar e acreditar no poder de Deus ou na pessoa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você está falando contra aquele versículo? Não. Mas eu conheci pessoas que diziam o seguinte, na hora que você vai orar, que palavra que você usa? Para que eu possa usar também e dar certo para mim. Irmãos, a fé não é assim. Deus não é um gênio que você dá 3 esfregadinhas na lâmpada e ele aparece. Que você recita 3 vezes um versículo e aquilo se transforma em realidade na sua vida. Muitas pessoas buscam a Deus dizendo confiar nele, mas não confiam. Muitos vão chegar e dizer assim, tá Senhor, lá falou de sabedoria, então me dá aí. Irmãos, isso não é relacionamento. E nisso Deus não age. Outro problema, irmãos, é que muitas vezes também as pessoas pedem confiando em Deus, mas levantam o joelho da oração e vão fazer as coisas por conta própria. E vivem como se não precisassem de Deus mais. Como se tudo se resumisse àquele momento da oração. Não adianta você orar e fazer outra coisa.
Não adianta você confiar e agir como se não confiasse. Ou você confia, ou você não confia. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo aqui. Então a mente dividida, irmãos, é uma mente instável, é uma mente movida pelas circunstâncias. Hoje está tudo bem com nós aqui, e nós cantamos, e nós nos alegramos. Deus, nós confiamos no Senhor. A nossa vida está nas tuas mãos, nós entregamos nossa vida a ti. Mas nós saímos ali fora e dá um pé d'água. E nós nos esquecemos de tudo aquilo que nós falamos, declaramos e afirmamos ser. E saímos vivendo de maneira desesperada, como os outros que não conhecem a Deus. Vou te dar um exemplo da Bíblia. Mateus capítulo 14, 28 a 31. Pedro tem uma experiência extraordinária. Jesus vem andando sobre as águas e ele diz: Senhor, se é você mesmo, diz para eu ir aí, eu vou. E Jesus: vem então, se você é o bichão. E ele foi. Irmãos, ele confiou de verdade em Deus. Ou melhor, irmãos, ele andou sobre as águas, isso não é pouca coisa. Mas de repente, uma circunstância mexeu com ele. Irmãos, ele estava andando sobre as águas e bateu um vento. E ele parou de confiar em Jesus. E ele passou a cuidar dele mesmo. Meu Deus, os seres humanos não andam na água, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me ajuda. O Senhor anda nas águas, eu não, me ajuda. O que Jesus diz para ele? Homem de pequena fé, porque você duvidou, você estava indo. Estava dando certo, era só continuar. E muitas vezes nós somos igualzinhos, meus irmãos. Nós começamos algo cheio de fé, de convicção. Nós caminhamos, irmãos, sobre as águas e muitas vezes em situações da nossa vida. Mas dá 30 segundos, 40 segundos, irmão, mudou a cor da nuvem, a gente se desespera. Essa é a mente dividida. Você crê ou você não crê? Você é ou você não é? Provérbios capítulo 24, verso 10, na Nova Almeida Atualizada diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. O que isso quer dizer? Que você já era fraquinho. Que no dia da angústia não vai acontecer nada a não ser mostrar quem você é. Simples. Se eu estou amparado no Senhor, se eu estou convicto no Senhor, no dia da adversidade, isso vai ficar evidente. Mas se eu vivo uma meia fé, um mais ou menos, no dia da adversidade, isso também vai se mostrar. E nós temos um exemplo fantástico aqui do nosso meio. O pastor Odair recebeu uma notícia bastante trágica. Não tem mais o que eu fazer por você. Para mim, a sua vida chegou ao fim. E ele saiu correndo desesperado, fazendo campanha. Meu Deus do céu. Não. Deus tem um plano. Se o meu dia de partir chegou, eu estou preparado. Mas eu creio que Deus tem um plano. Vamos deitar e vamos dormir. Se você é forte no dia da adversidade, a tua força será demonstrada. Se você é fraco no dia da adversidade, a tua fraqueza será revelada. Se alegre pelo fato de vocês passarem por muitas provações. Porque a provação vai mostrar quem você é e vai te dar a oportunidade de crescer, de ser melhor, de se desenvolver, irmãos. Não se desespere com as adversidades. Louve a Deus. Porque por mais que eu e você sejamos fracos para enfrentar, nós temos alguém que é muito forte e que está ao nosso lado.
Nós temos alguém que está dizendo: peça para mim a sabedoria, e eu vou te ensinar, e eu vou te instruir, e eu vou te cuidar. Não seja como o cavalo e o burro que não tem entendimento e que precisa de rédeas para obedecer. Lá no Japão tem muito terremoto. E o que acontecia lá direto? Dava o terremoto, o prédio não suportava o tremor, desabava. Morria gente, dava muito prejuízo. O que os japoneses fizeram? Ficaram fortes. Como? Construíram uma estrutura, uma tecnologia por baixo da terra, que quando vem o terremoto, o prédio balança e não cai. Se tornaram fortes para o dia da adversidade. Um dia eles foram fracos, mas um dia eles tomaram uma decisão. Nós não vamos mais sofrer diante dessas tribulações. Então, meus queridos, nós devemos ficar fortes antes das coisas acontecerem, não no dia da tribulação. Tem uma frase do Fernando que ele diz de vez em quando: o imprevisto é a coisa mais prevista que existe. Nós não sabemos o que vai ser, nós não sabemos quando vai ser, mas você tenha certeza que ele vai chegar. Um dia a economia vai dar uma reviravolta e vai apertar as finanças de todo mundo. Um dia nós vamos ficar doentes. Um dia o nosso carro vai estragar. Um dia o nosso trabalho vai nos convidar, vai nos promover ao mercado de trabalho. Nós vamos ganhar conta. Um dia as coisas vão dar errado. Nós já sabemos disso. O que nos resta e o que é sábio é o quê? Se preparar. Porque no dia da adversidade nós vamos ter uma reservinha de dinheiro. Porque no dia da adversidade nós vamos ter um currículo bom para poder conseguir uma outra oportunidade. Porque no dia da doença nós vamos ter um meio de tratar das nossas enfermidades. Mas se nós deixarmos tudo para o último dia, se nós deixarmos para começar a ficar forte no meio da tribulação, irmãos, não vai ser fácil. Porque o que nós encontramos no dia da tribulação? Emoções alteradas, pressão, medo. Deus ainda pode nos ajudar, mas vai ser muito mais difícil. E o que a Escritura nos diz a esse respeito? Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Conhece a armadura de Deus? O texto diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas são coisas escondidas, ninguém sabe, ninguém vê, porque senão não era. Elas existem, elas estão aí, um dia elas vão chegar. Seguindo o texto, verso 13, depois que ele descreve toda a armadura: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo está deixando claro uma coisa: você pode ser o melhor cristão dessa face da terra, o dia mau, a cilada do diabo vai chegar. A diferença é, irmãos, se você vai chegar lá revestido da armadura de Deus para resistir ao dia mau, enfrentar tudo e ficar firme, ou se você vai chegar lá e se desesperar. E aí eu pergunto para você, já falei todos os problemas, mas como que então nós podemos formar um coração estável? Como que nós podemos nos fortalecer e nos preparar antes do dia mau? E eu poderia dizer para você: vai para sua casa, decore a Bíblia.
Porque quando Satanás veio tentar Jesus, Jesus recitou a Bíblia e ele não se abalou. E talvez você vá para sua casa e decora uns 4, 5 versículos. E quando chega o dia mau, aqueles não encaixam com o que está acontecendo com você. Então, amado, se fortalecer não é só você decorar a Escritura. A sabedoria não é só conhecimento. É uma parte importante, é 50%. Mas os outros 50% são o quê? Experiência. Então se encha da palavra de Deus e agora se encha de experiências. Que experiências? E eu quero te propor algo essa noite. O alvo da nossa vida, segundo a Escritura, é o quê? Sermos discípulos de Jesus, à medida da estatura de Cristo. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai nos dizer que isto significa andar como ele andou, agir como ele agiu. Pedro, na sua primeira carta, vai nos dizer que nós fomos chamados a seguir o exemplo de Cristo, e ele diz assim no capítulo 2, verso 23, que Jesus, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Ou seja, nós somos chamados também a reagir como Jesus reagiu, mesmo diante da injustiça. O nosso alvo é fazer o que Jesus fez, e é reagir como Jesus reagiu. Esse é o parâmetro da nossa vida. Esse é o parâmetro que nós temos que ter para determinar, irmãos, como nós iremos enfrentar as situações da nossa vida. Isso pode até parecer quase que impossível de ser feito de maneira sozinha, de vivemos isso. E aqui então entra a sabedoria de Deus em ação. Existe algo muito importante para você, algo muito importante para mim, que vai me ajudar com o conhecimento e com a experiência, que é a família da fé. A igreja é o lugar que Deus fez para nos discipular. Ninguém aprende a reagir como Jesus reagiu sozinho. O caráter de Cristo é formado em nós no convívio, na correção e na caminhada compartilhada. Quero te dizer que a vida comunitária é uma realidade bíblica, que todos nós precisamos viver. Viver sozinho não é uma opção segura. Ontem no Jardim Itália, a pastora falou sobre isso, eu falei sobre isso, a Léo falou sobre isso. Satanás age como um leão, buscando a quem possa devorar. O que isso significa? Que ele vai te isolando. Que ele vai te colocando num lugar que você se torna uma presa alcançável para ele. É assim que o leão caça. É assim que nós somos caçados. Tiago, irmãos, não deixou seus destinatários enfrentar as situações sozinhos. Ele não estava presente em cada uma daquelas cidades, ele não tinha um WhatsApp para mandar uma mensagem na hora do almoço dizendo como é que você está, posso te ajudar com alguma coisa. Ele não tinha um avião que ele podia pegar e ir logo ali e voltar. Mas ele não deixou de viver de maneira comunitária, ajudando os irmãos nas suas dificuldades. O fato dele ter escrito uma carta demonstra algo precioso para nós. Tiago não sentou um dia e falou assim, bom, recebi uma cartinha de Jesus que eu tenho que escrever um dos livros da Bíblia, então vamos lá, o que eu posso escrever? Os autores da Bíblia não tinham consciência de que eles estavam escrevendo um livro da Bíblia. Os autores da Bíblia escreveram uma carta para as pessoas que eles amavam, que eles estavam cuidando, que eles estavam se relacionando. E isso é o cuidado pastoral. E isso é uma preciosidade para nós. Tiago não conheceu a nossa vida e as nossas situações, mas a vida dele está nos ajudando até hoje e até o fim dos dias ajudará pessoas.
Isso é uma preciosidade para nós, porque nós vemos aqui que se nós dermos ouvidos à voz que vem do céu por meio das pessoas, nós somos tratados, curados, transformados. Então, irmãos, é no convívio com os nossos irmãos que nós nos fortalecemos. É no convívio com os nossos irmãos que nós somos tratados, que as nossas fraquezas são tratadas, que as nossas inseguranças são tratadas. É em comunidade que nós exercemos e aprimoramos os dons e talentos e as nossas forças. Só que isso tem que começar hoje. Porque se você esperar o dia da batalha, talvez você não tenha tempo de sentar com o irmão para conversar com ele. Talvez você não tenha tempo de sentar com alguém e se abrir e pedir um conselho. Porque pode ser que o que você precisa é para hoje. O homem de ânimo dobre não se torna instável durante a crise. Ele só revela o que nunca foi formado no coração dele. Então nós precisamos hoje buscar formar o nosso coração em Cristo, o nosso caráter no Senhor, a nossa fé que não se abala. Nós podemos hoje, irmãos, ninguém está aqui com uma arma na cabeça, com o banco querendo tomar a casa. Nós podemos hoje. E eu quero desafiar você a olhar para o discipulado como uma cultura, como parte da sua vida. Não como uma emergência ou como uma tarefa. Eu acho muito bacana quando nós vemos os filmes, os documentários das famílias nos Estados Unidos, quando eles vão falar sobre a família dele, eles dizem assim, ó, porque aqui nos bifes nós fazemos assim. Aqui nos bifes nós reagimos assim. Isso é cultura. E isso é maravilhoso. E nós podemos, irmãos, criar a cultura do discipulado. Porque nós aqui escolhemos não viver sozinhos. Porque nós aqui queremos ser transformados por Jesus. É assim que nós somos. É para isso que vivemos, é por isso que lutamos. Nós podemos, irmãos, começar isso. Nós podemos começar, irmãos, a ver o fato de sentar com alguém para conversar sobre a vida, sobre os desafios, sobre a sua vida com Deus, sobre as suas dificuldades, sobre as suas conquistas. Nós podemos começar a enxergar isso, amados, como uma preciosidade que vai nos ajudar a nos aproximar de nos tornarmos um discípulo cada vez mais parecido com Jesus. Porque talvez eu não tenha todas as respostas, mas os outros irmãos tenham. Então, se a gente nos unir para conversar, a gente chega lá. O que nós fazemos na quarta-feira aqui? Nós conversamos. Nós abrimos o nosso coração para expor a nossa compreensão, a nossa fragilidade. E o que nós recebemos? Ajuda, correção, ensino, experiências de outros. Isso é poderoso. Quero só fazer um resumo rápido aqui para a gente orar. De tudo que nós falamos. A sabedoria necessária para enfrentar as provações de forma correta. A sabedoria envolve discernimento certo das coisas, decisão e ação. Não existe sabedoria, irmãos, sem o temor do Senhor. A sabedoria tem que ser buscada como prata. Ela não cai do céu, ela não vem com o tempo. A condição para alcançar a sabedoria é uma fé não vacilante, que precisa ser construída antes do dia da adversidade. Por isso que o discipulado e a vida comunitária são ferramentas maravilhosas, preciosas, para nos fortalecer para o dia mau. Amém? E eu quero te convidar para orar hoje.
para que o Senhor te dê todo o dinheiro desse mundo, a vitória sobre todos os teus inimigos. Brincadeira. Vamos aproveitar o exemplo do nosso irmão Salomão. Vamos orar por sabedoria. Vamos orar por discernimento. Vamos orar para que o Senhor tire do nosso coração preconceitos, barreiras, para que o Senhor traga a revelação de feridas que nos aprisionam, para que eu e você sejamos livres, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, para que nós possamos livremente poder viver a nossa fé, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, te louvamos pela tua graça e misericórdia, te louvamos por tua sabedoria, te louvamos, Pai, por tudo, Pai, o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor planejou, Pai, por tanta sabedoria, Pai, escondida, Senhor Deus, nessas poucas palavras, Pai, que a tua palavra tem. São poucas, Senhor, se comparada à quantidade de sabedoria que existe nelas. E o Senhor nos deu esse presente na nossa língua, de uma maneira que nós podemos entender. O Senhor nos deu um presente eterno, poderoso, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de mudar a maneira como nós enxergamos as circunstâncias, que é capaz de nos fazer olhar, Senhor Deus, adiante de nós, sabendo que independente dos perigos, o Senhor é maior, o nosso Deus é maior. Nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pelo teu amor e o teu cuidado, mas nós te pedimos, Pai, nos ajuda na nossa incredulidade, nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, nos ajuda, Senhor Deus, a alcançar, Pai, esse coração, Senhor Deus, não dividido, Senhor. Nos ajuda a entregar a nossa vida por completo nas tuas mãos. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos, Pai Santo, aqueles que buscam a sabedoria como alguém que busca um tesouro, Senhor. Nos ajuda a olhar para os nossos irmãos como instrumentos do Senhor para desenvolver a nossa vida, para clarear o nosso entendimento, para nos fortalecer e nos preparar para o dia mau. Derrama sobre nós sabedoria, para que nós possamos viver nesse mundo, Pai, que cada dia mais se distancia do Senhor, que cada dia mais se transforma, Pai, se corrompe, negando o teu amor, rejeitando tua graça. Nos dá sabedoria para vivermos de maneira santa e justa, no meio de uma geração perversa e corrompida. Nos ajuda a brilhar, Senhor. Nos ajuda a ser um instrumento, Pai, de transformação. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser um instrumento na vida daqueles que ainda não te viram, que ainda, Pai, não te conheceram. Nos dá sabedoria para que a nossa vida, mesmo diante dos piores dias, exalte o teu nome, glorifique o teu nome, manifeste a tua graça e o teu amor, Pai. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.